O milionário quase se afoga e fica preso no carro enquanto o mendigo negro aparece para salvar. A chuva despencava com uma fúria descontrolada na cidade do México, formando lagos nos buracos das ruas e transformando avenidas em violentos rios. Dentro de um luxuoso sedã, Leonardo Marques, um CEO bem-sucedido de uma empresa de segurança, acelerava sem pensar. Naquela tarde cinzenta, os pesadelos da sua vida pessoal borbulhavam em sua mente. As noites solitárias em um apartamento de vidro e aço repleto de prêmios e conquistas vazias. Quando o carro entrou em uma rua alagada, a água subiu rapidamente. Leonardo tentou contornar, mas o veículo hesitou e logo ficou preso, como se a tempestade tivesse decidido que era hora de acabar com ele. O pânico tomou conta dele. O mundo exterior desaparecia enquanto o nível da água subia, ameaçando engoli-lo. Ele lutou para abrir a porta, mas a correnteza se intensificava. O desespero apertava seu peito, um nó na garganta. O milionário estava a uma criança. Em meio ao medo, uma centelha de esperança acendeu em seu coração. Fique calmo, eu vou te ajudar. A voz dela, forte e determinada, cortou o barulho da tempestade. Com mãos inesperadamente firmes, ela se aproximou. Ele a observou, entre perplexo e admirado, enquanto a água continuava a subir. A coragem dela era quase mágica. Um movimento brusco, e ela segurou o porta-malas do carro. Uma conexão inexplicável e profunda começou a se formar entre eles. Sofia puxou algo do pescoço, um colar. O coração de Leonardo parou por um instante. O pingente tinha uma forma familiar. Era o mesmo colar que ele havia dado a Mariana, sua falecida namorada. A lembrança daquela mulher, tão amada e inestimada, o atingiu como um raio. Ele não soube valorizar seu amor, e sua morte o consumiu em culpa eterna. Enquanto a dança da vida e da morte continuava, uma lembrança o assaltou. Mariana havia tentado contato semanas antes de sua morte. Seu secretário traiçoeiro, Héctor, havia bloqueado todas as mensagens. Ele sempre sentira que algo estava errado, mas nunca se atreveu a investigar. O pano da sua vida agora se desfiava, revelando verdades dolorosas. A água estava quase no nível da janela, quando Sofia, com uma força surpreendente, puxou a porta aberta. Um espírito destemido. Ele conseguiu sair, e no momento em que atirou da água, algo dentro dele se acendeu. Podemos ser salvos, juntos. Com coragem renovada, Leonardo se viu determinado. A conexão com Sofia não era apenas uma questão de gratidão. Era um chamado para redimir-se, para fazer o que não conseguiu fazer por Mariana. E assim, começava a batalha para entender o legado de sua amada e garantir um futuro para a menina. O primeiro passo? Conseguir AC. Enquanto segurava a mão dela pela primeira vez, um pensamento cortante surgiu. Será que seria o pai que ela precisava? E ao salvá-la, ele também encontraria a salvação que tanto buscava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Leonardo segurava a mão de Sofia, um fio de esperança pulsava entre eles. O carro não submergia mais. Mas a luta ainda não havia terminado. Ele olhou nos olhos dela. Algo ou alguém se aproximou.
Leonardo sentiu um arrepio. Olhando para a direção do movimento, ele viu uma figura alta, encharcada, mas ainda assim imponente. Era um homem, um mendigo que emergiu da tempestade. O olhar dele era penetrante, como se conhecesse mais do que deveria. "Vocês precisam sair, agora!" gritou o mergulhador improvável, com uma voz que ressoava entre os estrondos da chuva. Desde o início da tempestade, ele observava, mas não entrou em ação até aquele momento. Sem pensar duas vezes, o homem se atirou na água, puxando Sofia para perto dele. Era uma cena de heroísmo e risco, mas algo nela não estava certo. "Espere!" gritou Leonardo, estendendo a mão. "Ela está comigo." Mas o mendigo parecia focado em algo além de apenas salvar a garota. "Você não sabe quem ela é." A voz dele cortou a tensão de forma contundente. Os olhos de Leonardo se arregalaram. O que ele queria dizer? O mendigo arrastou Sofia consigo, para longe do carro submerso, enquanto Leonardo tentava nadar atrás deles. Ele sentiu a água gelada invadir seus pulmões, seu coração disparando como nunca antes. "Sofia!" ele gritou, mas a correnteza fazia tudo parecer distante. Finalmente, o mendigo e a menina alcançaram uma superfície mais alta, e Leonardo conseguiu sair da água, ofegante, com a mente desenfreada. Estava prestes a agradecer ao homem, mas o olhar dele era carregado de um peso que lhe cortou a palavra. "Você a perdeu uma vez, e eu não deixarei que a perca de novo." "Do que você está falando?" A confusão dominou Leonardo. Sofia olhava para os dois, em parte assustada, em parte intrigada. O mendigo hesitou, e uma lágrima solitária escorreu pela sua bochecha arranhada. "Eu não sou apenas um desconhecido. Eu conhecia Mariana. Ela sabia que algo estava errado com você. Por isso que Sofia estava com ela antes." As palavras foram um tapa na cara de Leonardo. "O quê? Não, isso não pode ser verdade." O choque desabou sobre ele como uma parede. Sofia era filha de Mariana? As peças se encaixavam, mas ele não queria acreditar. Ela não queria te afastar. Mariana fez tudo por amor, e você a ignorou, continuou o mendigo. O olhar de Sofia se transformou, e Leonardo percebeu que ela sabia mais do que deixava transparecer. O som da chuva se intensificou. Ele sentiu o peso da revelação arrastando para um abismo de culpa que já habitava. Qualquer chance de se redimir, de ser um pai para Sofia, parecia perdida entre suas memórias tortuosas. "Não", murmurou em um sussurro derrotado, "estraguei tudo." "Não está acabado ainda", respondeu o mendigo, com um brilho novo nos olhos. "Mas você precisa decidir agora. Vai atrás da verdade ou vai deixar o passado te consumir?" Um instante silencioso se arrastou, e a tempestade continuava a rugir ao fundo. Leonardo olhou para Sofia, suas mãos ainda entrelaçadas. Seria ele capaz de enfrentar a verdade? A chuva, o tempo e suas escolhas pesavam sobre seus ombros como uma maldição. E enquanto a revelação se instalava, a única coisa que restava era um novo caos à sua espera, e uma chance de descobrir quem ele realmente era no meio disso tudo. O silêncio pairou entre eles, pesado como as nuvens que ainda despejavam água da tempestade. Leonardo olhou para o men. A revelação que ele havia trazido era um misto de dor e confusão. O que mais ele poderia dizer? A cabeça de Leonardo girava e ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mas havia uma decisão a ser tomada. Como você pode ter certeza disso?" questionou Leonardo, sua voz tensa. "Sofia é só uma criança, e eu quase a perdi." Antes que o mendigo pudesse responder, um som ensurdecedor irrompeu ao fundo. Um estrondo. Os três se voltaram para a direção do barulho. Um carro, em alta velocidade, deslizou pelas ruas inundadas, sem controle.
O caos estava de volta. Saia do caminho! Gritou o mendigo, puxando Sofia com rapidez para o lado. Leonardo se viu imóvel, apenas olhando. O carro girou, perdeu a direção e, em um último grito, atingiu uma árvore com um impacto devastador. O som foi como um trovão. A fuselagem torta do carro foi arremessada à frente, enquanto uma nuvem de destroços e lama explodiu em todas as direções. O coração de Leonardo disparou. Ele se virou para o mendigo, que já estava em movimento. Precisamos ajudar. Venha. O mendigo não hesitou. Ele e Sofia corriam em direção ao carro. Leonardo hesitou por uma fração de segundo, mas o instinto de salvar a vida dele e da criança falou mais alto. Seguindo-os, ele se aventurou para a nuvem de poeira. Assim que chegaram, o carro estava em chamas. O motorista, um homem pálido, estava preso. As chamas lambiam a lataria e ele gritava por ajuda. Desesperado, Leonardo sentiu o calor intenso no rosto. O mendigo puxou Sofia para trás, mas ela olhou para ele, olhos arregalados e cheios de medo. Não, ele precisa de ajuda! Gritou Sofia. A jovem coragem dela fez o sangue de Leonardo ferver. Ela não deveria estar ali. Fique aqui, ele ordenou, mas sua voz soou fraca diante do caos. A sexualidade interna de se proteger, de fazer algo a respeito, emergiu na superfície. Eu vou! Sofia gritou, e de alguma forma conseguiu se desvencilhar do braço protetor do mendigo. Leonardo a viu avançar para o carro. Não, volte! Ele estava prestes a correr atrás dela, mas o mendigo o segurou. Espere, olhe! O homem apontou para o motorista, que agora estava se debatendo e, em meio ao pânico, alcançou um objeto grande e brilhoso em seu bolso. Uma arma. Leonardo congelou. O tempo parou. No calor do momento, o homem puxou a arma. A cena se desenrolou como um pesadelo. Fiquem longe! Gritou o motorista, mas sua voz era engasgada. O carro pegava fogo. A fumaça densa cobria tudo. Sofia estava tão próxima, e o mendigo não hesitou. Sofia, volte agora! Ele gritou, enquanto tentava correr em direção a ela. Leonardo sentiu o desespero brotar, um olhar para a criança que nem deveria estar ali. Uma segunda ação poderia custar tudo. Antes que ele pudesse pensar, a arma disparou. O som cortou o ar como um raio. Um pregão ensurdecedor. Leonardo viu tudo em câmera lenta. Sofia, paralisada, olhou para o homem. O mendigo se jogou na frente dela. O impacto foi brutal. O corpo do mendigo voou como uma folha ao vento. Leonardo gritou, mas não havia som. Ele correu na direção dele, o mundo girando ao redor. O mendigo estava lá, caído, enquanto a fumaça do carro começava a envolver seu corpo. A arma escorregou das mãos do motorista, que agora estava em estado de choque. Leonardo estava quase lá, mas não sabia o que fazer. Seu coração martelava como um tambor. Não! As palavras saíram de sua boca em agonia. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, como em um pesadelo, e tudo ao redor parecia apagado. Mariana, me ajude, Mariana! Gritou, mas o nome se perdeu na tempestade. E então, a realidade que ele conhecia começou a se desvanecer. Um último olhar para o mendigo, que estava de olhos fechados. Leonardo parou, cercado pelo incêndio e pelas lágrimas, enquanto o sentido de tudo isto escorregava pelas suas mãos. Sofia estava ali, e a pergunta ecoou em sua mente. Que tipo de pai ele poderia se tornar agora? Com o passado voltando para assombrá-lo, a única coisa que restava era um abismo de incertezas. Uma segunda chance estava se dissipando em meio ao caos. E a vida parecia pronta para lhe fornecer uma nova reviravolta, tão intensa e inesperada quanto a tempestade que ainda rugia ao fundo. O silêncio pairou entre eles, pesado como as nuvens que ainda despejavam água da tempestade.
Leonardo olhou para o mendigo, sem saber o que pensar. A revelação que ele havia trazido era um misto de dor e confusão. O que mais ele poderia dizer? A cabeça de Leonardo girava, e ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mas havia uma decisão a ser tomada. Como? Como você pode ter certeza disso? Questionou Leonardo, sua voz tensa. Sofia é só uma criança, e eu quase a perdi. Antes que o mendigo pudesse responder, um som ensurdecedor irrompeu ao fundo. Um estrondo. Os três se voltaram para a direção do barulho. Um carro em alta velocidade deslizou pelas ruas inundadas, sem controle. O caos estava de volta. "Saia do caminho!" gritou o mendigo, puxando Sofia com rapidez para o lado. Leonardo se viu imóvel, apenas olhando. O carro girou, perdeu a direção e, em um último grito, atingiu uma árvore com um impacto devastador. O som foi como um trovão. A fuselagem torta do carro foi arremessada à frente, enquanto uma nuvem de destroços e lama explodiu em todas as direções. O coração de Leonardo disparou. Ele se virou para o mendigo, que já estava em movimento. "Precisamos ajudar, venha!" O mendigo não hesitou. Ele e Sofia corriam em direção ao carro. Leonardo hesitou por uma fração de segundo, mas o instinto de salvar a vida dele e da criança falou mais alto. Seguindo-os, ele se aventurou para a nuvem de poeira. Assim que chegaram, o carro estava em chamas. O motorista, um homem pálido, estava preso. As chamas lambiam a lataria, e ele gritava por ajuda. Desesperado, Leonardo sentiu o calor intenso no rosto. O mendigo puxou Sofia para trás, mas ela olhou para ele, olhos arregalados e cheios de medo. "Não, ele precisa de ajuda!" gritou Sofia. A jovem coragem dela fez o sangue de Leonardo ferver. Ela não deveria estar ali. "Fique aqui!" Ele ordenou, mas sua voz soou fraca diante do caos. A urgência de agir emergiu em seus instintos. "Eu vou!" Sofia gritou, e de alguma forma conseguiu se desvencilhar do braço protetor do mendigo. Leonardo a viu avançar para o carro. "Não, volte!" Ele estava prestes a correr atrás dela, mas o mendigo o segurou. "Espere! Olhe!" O homem apontou para o motorista, que agora estava se debatendo e, em meio ao pânico, alcançou um objeto grande e brilhoso em seu bolso. Uma arma. Leonardo congelou. O tempo parou. No calor do momento, o homem puxou a arma. A cena se desenrolou como um pesadelo. "Fiquem longe!" gritou o motorista, mas sua voz era engasgada. O carro pegava fogo. A fumaça densa cobria tudo. Sofia estava tão próxima e o mendigo não hesitou. "Sofia, volte agora!" ele gritou, enquanto tentava correr em direção a ela. Leonardo sentiu o desespero brotar, um olhar para a criança que nem deveria estar ali. Uma segunda ação poderia custar tudo. Antes que ele pudesse pensar, a arma disparou. O som cortou o ar como um raio. Leonardo viu tudo em câmera lenta. Sofia, paralisada, olhou para o homem. O mendigo se jogou na frente dela. O impacto foi brutal. Leonardo gritou, mas não havia som. Ele correu na direção dele, o mundo girando ao redor. O mendigo estava lá, caído, enquanto a fumaça do carro começava a envolver seu corpo. A arma escorregou das mãos do motorista, que agora estava em estado de choque. Leonardo estava quase lá, mas não sabia o que fazer. Seu coração martelava como um tambor. "Não! Não!" As palavras saíram de sua boca em agonia. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, como em um pesadelo, e tudo ao redor parecia apagado. "Mariana, me ajude, Mariana!" gritou, mas o nome se perdeu na tempestade. E então, numa fração de segundo, algo mudou.
O mendigo abriu os olhos, mas a expressão que Leonardo encontrou não era a de dor, mas um brilho intenso, quase sobrenatural. Ele ergueu a cabeça lentamente, como se tivesse emergido de um transe. Leonardo, disse com uma voz profunda e calma, não é o que parece. Como assim? Leonardo hesitou, seu coração disparando com a adrenalina. O mendigo gesticulou fraco, mas decidido. Sofia não é só filha de Mariana. Ela é mais do que você imagina. Vocês têm que ouvir. O olhar do mendigo era penetrante, como se estivesse oferecendo um vislumbre de algo que mudaria tudo. E antes que pudesse continuar, a terra tremeu. Não apenas o chão sob eles, mas a realidade ao seu redor. Um deslizamento de terra começou distante, mas se aproximava rapidamente. A estrutura do lugar estava desmoronando. "Correr!" gritou o mendigo, e eles começaram a se mover. Mas Leonardo ficou. As palavras ecoavam em sua mente. "Mais do que você imagina." "Espera! O que você quer dizer?" Ele não podia sair sem saber. O que Maria fez foi por amor. Você está prestes a descobrir a verdade sobre sua vida, sobre Sofia, sobre todos nós. A urgência em suas palavras era palpável. E na fração de um segundo, a conexão entre eles, Leonardo, o mendigo, e Sofia, se tornou um nó intrincado de segredos. A terra continuava a ruir, e a única coisa clara em sua mente era uma única pergunta aterradora. Quem realmente era Sofia? O silêncio pairou entre eles, pesado como as nuvens que ainda despejavam água da tempestade. Leonardo olhou para o mendigo, sem saber o que pensar. A revelação que ele havia trazido era um misto de dor e confusão. O que mais ele poderia dizer? A cabeça de Leonardo girava, e ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mas havia uma decisão a ser tomada. "Como? Como você pode ter certeza disso?" questionou Leonardo, sua voz tensa. "Sofia é só uma criança, e eu quase a perdi." Antes que o mendigo pudesse responder, um som ensurdecedor irrompeu ao fundo. Um estrondo. Os três se voltaram para a direção do barulho. Um carro, em alta velocidade, deslizou pelas ruas inundadas, sem controle. O caos estava de volta. "Saia do caminho!" gritou o mendigo, puxando Sofia com rapidez para o lado. Leonardo se viu imóvel, apenas olhando. O carro girou, perdeu a direção e, em um último grito, atingiu uma árvore com um impacto devastador. O som foi como um trovão. A fuselagem torta do carro foi arremessada à frente, enquanto uma nuvem de destroços e lama explodiu em todas as direções. O coração de Leonardo disparou. Ele se virou para o mendigo, que já estava em movimento. "Precisamos ajudar! Venha!" O mendigo não hesitou. Ele e Sofia corriam em direção ao carro. Leonardo hesitou por uma fração de segundo, mas o instinto de salvar a vida dele e da criança falou mais alto. Seguindo-os, ele se aventurou para a nuvem de poeira. Assim que chegaram, o carro estava em chamas. O motorista, um homem pálido, estava preso. As chamas lambiam a lataria, e ele gritava por ajuda. Desesperado, Leonardo sentiu o calor intenso no rosto. O mendigo puxou Sofia para trás, mas ela olhou para ele, olhos arregalados e cheios de medo. "Não! Ele precisa de ajuda!" gritou Sofia. A jovem coragem dela fez o sangue de Leonardo ferver. Ela não deveria estar ali. "Fique aqui", ele ordenou, mas sua voz soou fraca diante do caos. A urgência de agir emergiu em seus instintos. "Eu vou!" Sofia gritou, e de alguma forma conseguiu se desvencilhar do braço protetor do mendigo. Leonardo a viu avançar para o carro. "Não! Volte!" Ele estava prestes a correr atrás dela, mas o mendigo o segurou. "Espere! Olhe!" O homem apontou para o motorista, que agora estava se debatendo e, em meio ao pânico, alcançou um objeto grande e brilhoso em seu bolso. Uma arma. Leonardo congelou.
O tempo parou. No calor do momento, o homem puxou a arma. A cena se desenrolou como um pesadelo. "Fiquem longe!" gritou o motorista, mas sua voz era engasgada. O carro pegava fogo. A fumaça densa cobria tudo. Sofia estava tão próxima e o mendigo não hesitou. "Sofia, volte agora!" ele gritou, enquanto tentava correr em direção a ela. Leonardo sentiu o desespero brotar, um olhar para a criança que nem deveria estar ali. Uma segunda ação poderia custar tudo. Antes que ele pudesse pensar, a arma disparou. O som cortou o ar como um raio. Leonardo viu tudo em câmera lenta. Sofia, paralisada, olhou para o homem. O mendigo se jogou na frente dela. O impacto foi brutal. Leonardo gritou, mas não havia som. Ele correu na direção dele, o mundo girando ao redor. O mendigo estava lá, caído, enquanto a fumaça do carro começava a envolver seu corpo. A arma escorregou das mãos do motorista, que agora estava em estado de choque. Leonardo estava quase lá, mas não sabia o que fazer. Seu coração martelava como um tambor. "Não! Não!" As palavras saíram de sua boca em agonia. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, como em um pesadelo, e tudo ao redor parecia apagado. "Mariana! Me ajude, Mariana!" gritou, mas o nome se perdeu na tempestade. E então, numa fração de segundo, algo mudou. O mendigo abriu os olhos, mas a expressão que Leonardo encontrou não era a de dor, mas um brilho intenso, quase sobrenatural. Ele ergueu a cabeça lentamente, como se tivesse emergido de um transe. "Leonardo", disse com uma voz profunda e calma, "não é o que parece." "Como assim?" Leonardo hesitou, seu coração disparando com adrenalina. O mendigo gesticulou fraco, mas decidido. "Sofia não é só filha de Mariana. Ela é mais do que você imagina. Ela é sua filha biológica." A revelação entrou como um soco. Leonardo ficou paralisado. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." "É verdade." O mendigo falava com a certeza de quem trazia a verdade nas mãos. "Mariana e eu tivemos um relacionamento, mas ela nunca teve coragem de te contar. Por medo do que você poderia fazer, por medo do que você poderia sentir." O impacto daquelas palavras fez Leonardo vacilar. O filho que ele não sabia que tinha, a vida que poderia ter construído com Mariana, tudo começou a fazer sentido. As peças se encaixavam de uma forma que ele nunca imaginou. A conexão que sentira com Sofia agora parecia tão diferente, tão real. A chuva ainda caía, mas Leonardo sentiu um calor se espalhar por seu corpo. "E você é apenas um desconhecido? Como você pode saber disso?" "Porque eu realmente a amei e fiz algo em segredo para protegê-la." Ele olhou nos olhos de Leonardo, seus olhos cheios de conhecimento e dor. "Sofia é parte de você, e se não agir agora, vai perder a chance de ser o pai que ela precisa. Você não pode deixar que mais uma tragédia te impeça." O carro queimava atrás deles e o motorista gritava pedindo ajuda. Mas a única coisa que importava agora era a revelação. Leonardo olhou para Sofia. Ela estava ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão longe. O peso em seu peito se tornou insuportável. Poderia realmente ser verdade? E antes que ele pudesse decidir, mais um estrondo ecoou. A terra começou a tremer novamente. Uma parte da estrada sob ele se desfez, fazendo com que todos caíssem. O mundo rodopiava enquanto ele se via em queda, e a pergunta ecoava em sua mente. O que aconteceria com Sofia? Com essa nova verdade à tona? As chamas começavam a se aproximar e a única certeza que restava era que, em segundos, tudo iria mudar mais uma vez. O planeta estava girando em sua própria gravidade quando a Terra começou a tremer. Leonardo, o mendigo e Sofia
estavam prestes a se precipitar em um abismo de incertezas, e a única certeza que restava era a revelação sobre a verdadeira paternidade de Sofia. A verdade girava em sua cabeça como um furacão. Poderia isso ser real? E se fosse? O que isso significava para ele? Para ela? Leonardo, o que estamos fazendo? Sofia gritou, o medo refletido em seus olhos. Ele podia sentir a labareda quente do carro em chamas atrás deles, mas a urgência da situação agora era outra. O homem que se sacrificara por ela estava no chão, e cada segundo contava. Rápido! Ele gritou, não para desviar da dor, mas para levá-la a escapar. No entanto, a terra sob seus pés começou a ceder. Uma fissura se abriu, e os três deslizaram para o que parecia ser um abismo. O ar ficou pesado, o chão desapareceu. Sofia, em uma fração de segundo, desapareceu de sua visão. Não! Leonardo gritou, esticando os braços, mas foi puxado para o centro do deslizamento. O mendigo o agarrou, mas tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. O mundo se despedaçava ao seu redor. Eles caíam em meio ao caos, a escuridão se aproximando, e a dúvida caía como fragmentos de gelo em seu coração. Então, em meio à queda, um pensamento. O mendigo havia dito algo antes de deslizar. Sob os segredos, uma nova luz de esperança atravessou seu peito. A verdade? O que você sabe? Ele conseguiu gritar enquanto caía. Você precisa saber quem Sofia realmente é. O mendigo respondeu, sua voz ecoando na escuridão. Não sou só um mendigo, eu sou parte da verdade. Por um instante, tudo parecia se mover em câmera lenta. A queda deles parecia eterna, e os olhos de Leonardo fixaram-se em um brilho que cintilava na escuridão. Uma caixa de madeira, pequena, escondida entre pedras. Ao se aproximar, o coração de Leonardo disparou. Ele a reconheceria? Um símbolo de algo maior? Antes que pudesse pensar, suas mãos se estenderam e agarraram a caixa. Um estrondo ecoou no abismo, e a terra continuava a tremer. O mendigo e Sofia estavam ao seu lado e a caixa estava agora em suas mãos. O que isso é? O que você está escondendo? Perguntou Leonardo, desesperado, olhando nos olhos do mendigo, agora cheios de emoção. Dentro dela, a vida de Sofia. As verdades que sua mãe nunca contou e que podem mudar tudo. O homem falhou em sua respiração, seu olhar fixo na caixa e seu peito arfando com a luta. Antes que Leonard pudesse abrir a caixa, um grito cortou a noite. Era Sofia. Pai! A palavra, tão simples e poderosa, atingiu seus ouvidos como um poderoso trovão. A terra sob eles começou a se desintegrar, e algo dentro dele se quebrou. Mas quando ele se virou para socorrê-la, viu a silhueta de alguém próximo, um rosto familiar, mas antigo. Era Mariana. Na presença dela, a realidade começou a falhar. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, mas o que estava diante dele não era mais do que uma miragem, uma projeção da dor que ele carregava. Leonardo, você tem que escolher. Esta é sua chance. A voz dela, longe de ser um eco, era completamente real. O mendigo se ergueu, luz irradiando de seu ser. Não é sobre o passado, é sobre o que você vai fazer a partir de agora. A cena se tornava caótica. Os predicados do passado se fundiam à realidade permeada por dor e amor. As lágrimas se misturavam com a chuva, enquanto o abismo ao redor deles se expandia. O que era verdade? O que era ilusão? E como Leonardo poderia salvar Sofia se não soubesse nem mesmo a história que os unia? Mesmo enquanto caíam, ele sabia que tudo estava prestes a mudar. E naquele momento, em meio ao desespero, a conta final estava prestes a ser apresentada. O que ele escolheria? Quem realmente era? Com a caixa ainda em sua mão,
ele sentiu que o futuro estava a um fio, prestes a se desatar, e a pergunta pairou no ar. Seria a verdade um presente ou uma maldição? O planeta estava girando em sua própria gravidade, quando a Terra começou a tremer. Leonardo, o mendigo e Sofia estavam prestes a se precipitar em um abismo de incertezas. E a única certeza que restava era a revelação sobre a verdadeira paternidade de Sofia. A verdade girava em sua cabeça como um furacão. Poderia isso ser real? E se fosse? O que isso significava para ele, para ela? Leonardo, o que estamos fazendo? Sofia gritou, o medo refletido em seus olhos. Ele podia sentir a labareda quente do carro em chamas atrás deles. Mas a urgência da situação agora era outra. O homem que se sacrificara por ela estava no chão, e cada segundo contava. Rápido! Ele gritou, não para desviar da dor, mas para levá-la a escapar. No entanto, a terra sob seus pés começou a ceder. Uma fissura se abriu, e os três deslizaram para o que parecia ser um abismo. O ar ficou pesado, o chão desapareceu. Sofia, em uma fração de segundo, desapareceu de sua visão. Não! Leonardo gritou, esticando os braços, mas foi puxado para o centro do deslizamento. O mendigo o agarrou, mas tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. O mundo se despedaçava ao seu redor. Eles caíam em meio ao caos, a escuridão se aproximando, e a dúvida caía como fragmentos de gelo em seu coração. Então, em meio à queda, um pensamento. O mendigo havia dito algo antes de deslizar, sobre os segredos. Uma nova luz de esperança atravessou seu peito. A verdade, o que você sabe? Ele conseguiu gritar enquanto caía. Você precisa saber quem Sofia realmente é. O mendigo respondeu, sua voz ecoando na escuridão. Não sou só um mendigo. Eu sou parte da verdade. Por um instante, tudo parecia se mover em câmera lenta. A queda deles parecia eterna, e os olhos de Leonardo fixaram-se em um brilho que cintilava na escuridão. Uma caixa de madeira, pequena, escondida entre pedras. Ao se aproximar, o coração de Leonardo disparou. Ele a reconheceria? Um símbolo de algo maior? Antes que pudesse pensar, suas mãos se estenderam e agarraram a caixa. Um estrondo ecoou no abismo, e a terra continuava a tremer. O mendigo e Sofia estavam ao seu lado. E a caixa estava agora em suas mãos. O que isso é? O que você está escondendo? Perguntou Leonardo, desesperado, olhando nos olhos do mendigo, agora cheios de emoção. Dentro dela, a vida de Sofia. As verdades que sua mãe nunca contou e que podem mudar tudo. O homem falhou em sua respiração, seu olhar fixo na caixa e seu peito arfando com a luta. Antes que Leonard pudesse abrir a caixa, um grito cortou a noite. Era Sofia. Pai! A palavra tão simples e poderosa atingiu seus ouvidos como um poderoso trovão. A terra sob eles começou a se desintegrar, fazendo com que todos caíssem. O som de uma rachadura profunda fez o coração de Leonardo parar. Segurem-se! O mendigo conseguiu gritar, mas era tarde demais. Com um último estrondo, a terra se rompeu, e de repente as profundezas do abismo se abriram. Sofia sumiu diante de seus olhos, e o mendigo, determinado, se atirou para salvá-la. Leonardo se viu preso entre a caixa e o medo da perda. Não! Não! Ele gritou. Mas o eco de sua voz se perdeu. Vendo o corpo do mendigo saltando nessa escuridão palpável, o coração dele disparava. Tudo parecia um pesadelo. O espaço ao redor dele iluminou-se com um brilho intenso, uma luz estranha vindo de dentro da caixa.
Quando finalmente a abriu, uma onda de calor e luz o envolveu. Dentro havia fotos, cartas e algo que fez seu peito apertar. Um colar, o mesmo que ele havia dado a Mariana. E além disso, ele viu uma pequena foto de um bebê. Sofia, ele murmurou, a conexão atingindo seu âmago. Mas então, ao olhar mais de perto, seu mundo desmoronou. A bebê não era Sofia, mas uma criança diferente, com o mesmo colar que ele conhecia. Seu coração afundou. O que isso é? Ele olhou para o mendigo, que agora estava de volta, mas um brilho sombrio em seus olhos. Ninguém pode saber sobre isso. Se ela descobrir, tudo estará perdido. O mendigo parecia nervoso, sua voz se elevando, mas Leonardo estava chocado demais. O que você está dizendo? Quem é ela? A verdade estava tão próxima, mas a dor era insuportável. O mendigo olhou nos olhos de Leonardo, e na fração de um segundo, a expressão mudou. Ela não é só a filha de Mariana. O homem se ergueu, enfim revelando um segredo devastador. Ela é uma parte de um passado que você não está preparado para enfrentar. E mais, você não é quem pensa que é. O chão tremia. O que mais estava escondido? Com a caixa ainda nas mãos, Leonardo encarava o caos em sua volta. As peças do quebra-cabeça estavam quase montadas, mas à medida que a tempestade rugia, ele sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no fundo do seu ser, uma pergunta ecoava. Ele poderia enfrentar essa nova realidade? O mendigo olhou profundamente nos olhos de Leonardo, como se estivesse tentando ler sua alma. Sofia não é só filha de Mariana. Ela é parte do que você se tornou. A tensão na voz dele era palpável, enquanto o peso da revelação pesava sobre os ombros de Leonardo como uma âncora. Parte do que eu me tornei? Leonardo repetiu, a confusão se espalhando por ele. O chão tremia sob seus pés, e o som dos destroços caindo ao redor o cercava. Ele olhou para a caixa em suas mãos, na expectativa de que a resposta estivesse ali. Mas antes que ele pudesse abrir, um grito ecoou. Pai! Sofia estava ali, novamente ao redor da fissura, mas agora acompanhada de uma grande sombra que se aproximava a cada segundo. Leonardo virou-se para encarar a figura sombria, e seu coração parou. Era Mariana. A imagem dela era uma visão que cortava como uma faca. Mariana, você está viva! A expectativa e a incredulidade se misturaram em sua voz. A expressão dela era inabalável, como se seus olhos já soubessem tudo. Não é o que parece, Leonardo. Ela respondeu, e sua voz estava carregada de alguma sabedoria sombria. Você precisa entender a verdade, não apenas sobre Sofia, mas sobre você mesmo. O céu acima dele se enraivecia, e trovões explodiam como se a própria natureza estivesse à beira de um colapso. O mendigo, que havia sido portador de tantas revelações, ficou em silêncio, como se soubesse que a colisão das verdades estava prestes a ocorrer. Mariana, o mendigo disse que Sofia... Leonardo começou, mas foi interrompido. Ele não é o que parece, Leonardo. Ninguém é. Ela avançou, e a intensidade de seu olhar fez o coração dele disparar. A verdade sobre tudo isso é muito maior do que você pode conceber. Em um movimento inesperado, ela estendeu a mão e algo brilhou sob a luz difusa da tempestade. Aqui está. A verdade é tudo o que você precisa saber. Um objeto pequeno e brilhante, uma chave, caiu na palma da mão de Leonardo. Ele olhou para isso, em estado de choque. Uma chave? Para quê? Ele olhou ao redor inquieto. O mundo parecia girar fora de controle. Para abrir a porta do seu passado. Para enfrentar o que você realmente é. Os olhos dela estavam frios e firmes,
mas havia um tremor por trás deles. Você pode estar mais conectado a Sofia do que imagina. Essa chave pode te mostrar o que você realmente é. Leonardo estava confuso. O que isso significava? A vida que conhecia estava se desvanecendo. Sentiu o chão ceder sob ele. Mas antes que pudesse sucumbir ao pânico, a verdade caiu como um raio. Espere, o mendigo! Você o conhece? Preparado para seguir as pistas, ele olhou para o mendigo, que estava rígido, uma expressão de desespero se formando em seu rosto. Não toque nisso. Se você abrir, tudo mudará. O tom de aviso da voz dele ecoou em meio à confusão crescente. Mariana, que parecia tão distante, agora estava tão próxima. O medidor de tempo estava se esgotando, e tudo ficou claro. Eles estão vindo. O mendigo gritou, mas Leonardo já sentia a pressão subindo em seu teito. E então aconteceu. O chão sob os pés do mendigo se rompeu, e ele foi puxado para o abismo. Não, Leonardo gritou, mas as palavras saíram em vão. A continuidade do mundo se desfez, e a luz se desfez em um abismo profundo. O mendigo desapareceu, engolido pelo caos, e a terrível revelação pairou no ar como um truque maligno. Mariana olhou diretamente para Leonardo. É a sua escolha agora. Você deve decidir se dará o próximo passo ou deixará a verdade morrer no escuro. Um tremor nas costas de Leonardo o fez pensar em Sofia, perdida, sozinha e dependendo dele. Ele gritou entre as intempéries: "Estou chegando, meu amor!" Enquanto olhava para aquele abismo, a sensação estava mais presente do que nunca. No entanto, a tensão estava longe de acabar. As palavras de Mariana reverberavam em seu coração. Você não é quem pensa que é. E com isso, Leonardo percebeu que estava prestes a se perder em um universo onde as verdades distorcidas estavam se entrelaçando com seus sentimentos mais profundos. O que ele realmente era poderia ser a única coisa que ele nunca quis saber. E assim, enquanto o vento balançava a tempestade, a única certeza que restava era que a chave em suas mãos provavelmente abriria a P. O peso do momento era esmagador, e ele sentiu as batidas do seu coração ecoando no silêncio ao redor. Leonardo, o que vamos fazer agora? A voz de Sofia cortou a tensão. Ela estava próxima, mas a sombra do desconhecido se aproximava, e ele não sabia como protegê-la. Mariana inclinou a cabeça, um brilho enigmático nos olhos. Você precisa se lembrar do que aconteceu. O passado não está terminado. Havia algo no tom dela que soava mais do que simplesmente uma advertência. Era como uma convocação. E antes que ele pudesse processar, um grito rasgou a noite. Proteja-a! O mendigo, ainda ali, agora fogoso em sua urgência, se lançou em direção a uma sombra que começava a se materializar na escuridão. Leonardo virou a cabeça e viu a figura se delineando. Um homem alto e ameaçador, emergindo da chuva e da névoa. "Quem é você?" gritou Leonardo. Mas o homem já segurava a arma, apontando diretamente para eles. O tempo parecia paralisar. "Não se mexam!" Sua voz era grossa, carregada de rancor. Sofia, ao lado de Leonardo, encolheu-se. O medo evidentemente dominava seu olhar, e um nó se formou na garganta dele. "Sofia, fique atrás de mim!" Ele se colocou entre ela e o desconhecido, o instinto de proteção fervilhando dentro dele. Mariana fez um movimento, uma tentação de avançar. Mas antes que pudesse, o homem atirou. O som do tiro ecoou ao longe, mas algo estava errado. Em vez de um grito, uma sombra negra pulou na frente deles, e o impacto foi brutal. O mendigo foi atingido. "Não!" Leonardo gritou enquanto o corpo do mendigo caía. O tempo parecia se arrastar em um vácuo de horror. Ele não podia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O homem ruivo girou a arma mais uma vez, disposto a disparar novamente.
mas algo em seu olhar mudou. Havia um reconhecimento. Você hesitava, como se houvesse uma conexão que ninguém ali entendia. Ele mirou novamente, mas seus olhos encontraram os de Mariana. Você não deveria estar aqui. A incredulidade e a dor estavam estampadas em seu rosto. Mariana se aproximou, o medo se transformando em raiva. Você! Tom dela era cortante, como se as palavras fossem lâminas. O que você fez? Foi tudo um plano, Mariana. Para esconder a verdade, ele parecia perturbado, suas mãos trêmulas enquanto tentava controlar a situação. E agora, você trouxe seu filho para o meio disso tudo? A revelação atingiu Leonardo como um golpe. Seu filho? Sofia repetiu, a confusão transparecendo em seu pequeno rosto. A palavra cheia de dor ecoou entre eles, e a verdade se fez presente de maneira inegável. Não! Mariana gritou, sua expressão explodindo em horror. Você não pode ser o pai dele. As revelações fervilhavam no ar. Leonardo se sentia perdido entre os laços de sangue e os sinos das verdades não ditas. O que mais estava escondido? Quem é ele? O que isso significa? A pergunta estava em seus lábios, mas ela saíra em um sussurro atordoado. É mais complicado do que você pode imaginar. O homem, lá em pé, olhou para Mariana, e suas vozes entrelaçaram-se em uma dança de lembranças e segredos. Vocês devem saber qual é o risco. Se souberem quem realmente são, a vida de todos nós estará em jogo. Um estalo de relâmpago iluminou a cena, e a tensão explodiu, cortando o ar. O mendigo estava caído, mas um leve movimento em seu corpo chamou a atenção de Leonardo. Ele não estava morto. Algo dentro dele se intensificou. Poderia ainda haver esperança? Esperem! O mendigo, com dificuldade, ergueu a cabeça, um brilho de determinação na escuridão. Aqui está a verdade. Todos nós temos um papel neste jogo. Se não agirmos agora, perderemos essa chance. Mariana olhou ao redor, suas forças se esvaindo. Não podemos deixar isso acontecer. Mas o homem que os ameaçava parecia mais resoluto. Estamos correndo para a morte, ele anunciou, e a expressão de Mariana se congelou. E a única saída é confrontar isso. Leonardo sentiu que a tempestade era mais do que chuva. Era uma tempestade de segredos. O que tudo isso significava? O abismo à frente parecia intransponível, e as perguntas giravam em sua mente. A verdade estava pronta para se revelar, mas a que custo? O que eles iriam descobrir a seguir poderia mudar tudo. Assim, com a tempestade rugindo e relatório de gritos na distância, a única certeza era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E nenhuma resposta parecia vir a tempo. As sombras da tempestade envolviam Leonardo, enquanto ele se levantava, segurando a caixa com firmeza. O que você sabe sobre Sofia? A tensão cortava o ar. O homem, que estava a poucos passos, parecia hesitar, mas Mariana mantinha o olhar fixo. Você precisa usar a chave, Leonardo. O mendigo, ainda deitado no chão, lutava contra a dor, mas suas palavras eram um eco de determinação. A verdade está aí dentro. Mariana deu um passo à frente, e seu olhar se tornou um misto de dor e esperança. Se você não abrir, nunca saberá o que há dentro dela, e a verdade pode te salvar ou te destruir. Mas o que isso significa? O que eu sou? Leonardo questionou, sua voz trêmula. A incerteza o envolvia, como a própria tempestade que rugia ao redor deles. Cada segundo parecia uma eternidade. O homem com a arma olhou para os três, seu olhar se tornando cada vez mais ansioso. Silêncio! Ele gritou, mas seus olhos demonstravam que ele estava tendo dúvidas sobre seus próprios atos. Isso não pode ficar assim. A tensão aumentava, e desafiando o que poderia ser um presságio de desespero, Leonardo tomou a decisão. Vou abrir! Ele caminhou em direção ao mendigo.
e com uma determinação inesperada ergueu a caixa. A luz fraca do luar iluminava o pequeno objeto em sua mão. "Reze para que esteja certo", o mendigo gritou. O que quer que estivesse escondido na caixa poderia mudar tudo. Leonardo respirou fundo e virou a chave lentamente. O som metálico ecoou como um disparo no silêncio pesado. A caixa se abriu e um brilho branco iluminou seus rostos. E no instante em que a luz irrompeu, tudo pareceu parar. A imagem de uma vida fluía diante dele. Memórias, risadas, alegrias, dor. A história de Sofia se desenrolando em velocidade. "Leonardo!" A voz de Mariana cortou sua concentração. Ele olhou para ela e viu lágrimas em seus olhos. "Você precisa entender. Isso não é apenas sobre você e sobre izar tudo pela Sofia. É sobre quebrar o ciclo, sobre começar de novo." E então, em meio ao brilho, ele viu a verdade. Flashbacks da vida de Sofia, da mãe de Mariana e seu mundo. Tudo conectado. Como se o tempo existisse em um ciclo infinito de amor e perda. "Eu sou dela e ela é minha." A afirmação saiu involuntariamente de seus lábios. Um reconhecimento profundo da ligação que sentia. O homem com a arma estava paralisado diante daquela luz. E quando a intensidade aumentou, ele recuou, a arma caindo de suas mãos. "O que está acontecendo?" ele murmurou, olhando para os outros confuso. O mendigo ergueu a cabeça. "A verdade não pode ser contida. Se você desistir, o ciclo nunca vai acabar." Sua voz era poderosa, ressoando com uma força inesperada. Leonardo olhou de volta para a luz pulsante da caixa, e como um espelho, as imagens refletiram-se em seus olhos. Ele sentiu que podia ver Sofia, ainda mais jovem, sua vida passando diante dele. "Eu não posso deixar isso acontecer novamente. Essa vez eu vou proteger." Ele gritou, sabendo que a única saída era confrontar o passado. A Boxílio era a conexão que precisava para se tornar o homem que sempre deveria ter sido. "Vamos juntos." Ele falou para Mariana e Sofia, a determinação fervendo em seu peito. "Vamos quebrar esse ciclo de dor." Com um movimento firme, ele segurou a mão de Sofia, e juntos avançaram em direção à luz, determinada a moldar seu futuro em um novo caminho. O homem que estava a ameaçá-los agora olhava atordoado, como se visse pela primeira vez. E no meio daquela transição, tudo ao redor começou a desvanecer. A tempestade acalmava, e a luz envolveu cada um deles, numa sensação calorosa e vitoriosa. Mas a história não acaba aqui. Agora, você tem que se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como você acha que a vida de Leonardo e Sofia vai se desenrolar. Comprometa-se a compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este